Bom, já estamos de volta aqui, vamos dar continuidade. Então, a questão do racismo, como o texto aqui nos mostra, ele já está instalado nas mentes e nos modos de vida, né? Que na questão da educação, a criança pode até na escola começar a entender e respeitar as pessoas com as suas diferenças. Vamos colocar apenas a diferença da questão da cor de pele, do tipo do cabelo, dos olhos e tudo isso. Porém, se dentro de casa não houver, né, um diálogo que possa facilitar esse aprendizado que a escola agora está colocando no currículo dos alunos, dificilmente se resolverá alguma coisa, né? Até que essa criança, pelo menos, ela possa crescer e ter a sua mente formada, a sua opinião formada, e aí sim ela seguir essa questão do respeito, né? Daquilo que estão agora passando para as universidades e também para as escolas, que precisa ter uma consciência de respeito, precisa ter uma consciência de tolerância, né, também quanto a essas coisas, né? Nós sabemos que algumas coisas eles querem empurrar, né, de todo jeito, e realmente existem algumas coisas que nós precisamos respeitar, sim, precisamos ter a consciência de que eles, como nós também, exigimos os nossos direitos como cristãos, cidadãos. As outras classes também vão exigir, pois estamos num país onde se prega a democracia, né? Para que todos tenham liberdade de expressão, liberdade de escolha, né? E possam, a partir dessa liberdade, assumirem também as suas responsabilidades. Como sabemos, manifesta-se em atitudes discriminatórias, nas piadas, nos ditados populares, nos apelidos, em algumas letras de músicas, em outras coisas, as quais necessitam de estratégias inteligentes para se combater essa questão, né? Então, de muitas formas é criado uma ideia discriminatória quanto à cor da pele da pessoa ou a religião que ela acredita, que ela defende, que ela prega, né, para si, entre outras coisas. E a questão do racismo vai crescendo, porém agora, né, há uma observação maior por esse fato, porque o negro, o afrodescendente, já sofreu muito, o índio também, né, eles já sofreram muito, né, por conta dessa discriminação, desigualdade, preconceito mesmo, né? Por conta da questão cultural, não apenas cultural, mas também da questão da raça, né? Principalmente nos países católicos, países protestantes, cristãos, né? Por conta da sua maneira, né? Da sua ideia de cultuar, afronta muitas vezes, né, esses países e os seus líderes religiosos. Agora, não tanto, mas no passado a religião, a igreja, ela tinha uma grande contribuição com o governo, com o Estado, né, com o império ao qual ela estava inserida. E muitas vezes líderes pediam aos seus governantes que tomassem medidas rígidas e bastante forte para reprimir esses que nós podemos chamar de cultos, movimentos, né? Momentos em que esses povos que haviam levado consigo toda a cultura do seu país de origem, dos seus povos, de suas tribos, né? De tantas outras etnias que vieram habitar no continente americano. E isso muitas vezes foi reprimido. Isso muitas vezes não era permitido, né? Não era permitido. Então criou-se essa barreira da questão de discriminatória e a questão racista, né? Para que nós possamos
entender um pouco melhor. Voltando para a questão do índio, né, a situação do índio no Brasil, vamos ter alguns números aqui que eu acredito não ser os números reais hoje, né? Mas me parece que foi o último censo, a última pesquisa levantada pelo IBGE, que diz assim: através da pesquisa do órgão oficial, foram registrados aproximadamente 131 mil pessoas que se consideravam índios, embora o censo realizado pela FUNAI estime que esse número seja bem inferior, por considerar como índio apenas aqueles que vivem em reservas, né? Para a FUNAI, os descendentes dos índios que moram nos grandes centros, né, que moram, vamos dizer assim, no perímetro urbano e não no perímetro rural, eles não consideram como índios. E isso, na minha visão, é um erro. Porque se ele é descendente, né, se ele veio daquela, independente se agora ele está morando fora daquele lugar, ele precisa ser entendido como um descendente dos povos indígenas. A quantidade cai aproximadamente, veja só, para 358 mil, praticamente a metade. Hoje, os principais centros de concentração de índios se localizam nas regiões do Amazonas, no Nordeste, no Centro-Sul e também no estado do Mato Grosso do Sul. São as regiões onde estão centralizadas as maiores tribos indígenas e povos indígenas no Brasil. Quanto à diversidade, os grupos são extremamente diferentes. Há variação de idioma, valores, mitos, regras, tipo de moradias, entre outros aspectos. Praticamente, cada tribo tem a sua cultura particular, né? Cada tribo age de uma maneira. Nós já vimos alguns programas, né, que mostram índios um tanto quanto sociáveis, né, que já tem um relacionamento com o homem branco, podemos dizer assim, né, com o homem da cidade, com os órgãos do governo que se aproxima, e temos também povos indígenas ou tribos que são restritas, né? São totalmente fechadas, quase não há contato com essa gente. Então são regras, são mitos, são tipos de moradias, idioma, né? Eles têm os seus dialetos, né? Têm as suas línguas nativas, uma diferente da outra. De acordo com essa variação, são reconhecidos 215 grupos indígenas distintos, com uma variedade, vejam só, com uma variedade de mais de 180 línguas. Então, praticamente, como nós falamos, né, de 215 tribos, 180 elas têm um idioma, uma língua diferente. Então, um grande número, né? Um número grande de pessoas que estão inseridas dentro de uma cultura que é os povos indígenas, mas que tem práticas, atitudes e até um dialeto diferente. Os grupos indígenas podem se diferenciar segundo o nível de contato com a civilização branca. É o que nós falamos. Eles podem ser considerados como isolados, né? Aqui, no levantamento do IBGE, ainda diz contatos raros e acidentais. Mas ainda existe aqueles que não têm nenhum tipo de contato e não querem, né? Até alguns programas já pegou, né, as imagens, já fragou esses povos que estão bastante escondidos, né, bastante longe. Conseguiram algumas imagens, foi bastante interessante, mas as pessoas têm até um certo receio, né, de se aproximar desses que são totalmente isolados, né? Vamos dar uma pausa e vamos voltar daqui a pouquinho.